Olá amigos, tudo bem? Eu queria divulgar aqui o blog do meu amigo Creomar Batista. O blog se chama O Beligerante e ele começa com um texto que é o resumo de um livro de um cara chamado Thomas Sowell. O livro se chama Intelectuais e Raça, que é o negro que é contra as ações afirmativas. Eu vou começar hoje com uma notícia velha da semana passada, hoje dia 6 de novembro, mas eu vou registrar porque a gente não sabe até quando a gente vai poder falar as coisas. Hoje eu li no UOL que está para ser votado o Marco Civil da Internet, que um dos pontos diz o seguinte: o conteúdo poderá ser retirado mediante ordem da Justiça e infração de direitos autorais. E as empresas da internet apenas serão punidas se as mesmas não tomarem a providência de apagar o conteúdo. Bom, o que eu ia dizer é que eu vi na Globo que o Cardozão, o ministro da Justiça, convocou uma reunião com autoridades de segurança, como os secretários de São Paulo e Rio, propondo um pacto para conter as manifestações violentas, aquela minoria. Aquela minoria, né? O Cardozão e a sua turma já disseram que querem acabar com a polícia militar. Coincidentemente, os Black Blocs demonizam a PM. E os atores da Globo fizeram um vídeo chamado O Grito da Liberdade, onde dizem que os Black Blocs presos são presos políticos. Foram o que disseram os atores da Globo, os peões do PIG, a mídia golpista. Estratégia é de fazer merda e ao mesmo tempo espalhar a mentira, que é o inverso da merda. Por exemplo, eu já ouvi dizer que quem está por trás dos Black Blocs é a CIA. Alguns meses critiquei o PEC das empregadas. Eu era contra os direitos trabalhistas das empregadas e fui chamado de racista. E disse que eu era contra os direitos trabalhistas de todos, não só delas. Não faço distinções. Porque a velha fórmula é que o governo faz a merda, gera o dinheiro para ele e vende os direitos e sai como defensor. No Fantástico da Globo colocaram sentadinhos no sofá um casal de classe média e de pé a doméstica de braços cruzados, feliz com a autoestima defendida pelos bons. E por hora a participação de um advogado trabalhista com frases em defesa das minorias. Bom, meses depois, a consequência é que 10% das domésticas perderam o emprego. Muitas não conseguirão outro, numa economia ainda forte. Mas não se preocupem, o governo as salvará, com Bolsa Família, e elas serão gratas nas urnas. Mas sabe como é que é? Precisaremos aumentar os impostos, dirão eles. Vide 20 centavos igual a IPTU alto. Então o Obama, anos atrás, me aparece dizendo que quer legalizar 11 milhões de ilegais. Mas aqui tem homens que com coragem dizem não, não, não. Esses 11 milhões e outros milhões vieram para cá porque aqui o dinheiro circula nas mãos das pessoas e menos nas mãos do governo. Vamos a exemplos. Digamos que uma casa nova custe $500 mil e foi construída por 90% de imigrantes ilegais, que ganham em média $15 por hora, cash. Se não houvesse legais, os patrões de cada segmento da construção pagariam os direitos e impostos. Segundo os encargos trabalhistas daqui, o patrão precisaria pagar uns $22 por hora para que o trabalhador recebesse 15 por hora. No Brasil seriam 35 para que ele recebesse os mesmos 15. A mão de obra é mais da metade do custo de uma construção de uma casa. O que significa que essa casa, que custa $500 mil, custaria mais ou menos 600 mil. Se ele comprar, então, uma casa menor, com os 500 mil, menos ilegais seriam usados. Alguns acabariam indo embora do país e os salários seriam reduzidos. Menos dinheiro para suas famílias, menos pessoas queriam vir para cá. Mais pobreza no mundo, já que boa parte da economia de muitos países vem do dinheiro enviado por essa gente. Se o comprador da casa comprasse
uma que custasse os 600 mil dólares, ou seja, a mesma casa, porém com os encargos de pessoas que trabalham aqui legalmente. O comprador teria que reduzir seus gastos ao longo dos anos. Ele iria consumir menos restaurantes, menos roupas, por exemplo, e outros ex-ilegais desses 11 milhões seriam atingidos. Até os produtos made in China iriam ser menos vendidos. Procure na internet o preço de uma pizza. Aqui na América custa entre 10 e 12 dólares. Se bobear de segunda a quinta, você pode comprar uma por 7 dólares. Em São Paulo, custa no mínimo 25 reais. O salário mínimo daqui é em média 8 dólares por hora, que seria 1.300 dólares por mês, aproximadamente. Mas já sei que tem uns que vão me dizer, mas nesse cenário aí que você fez, tendo os 11 milhões realizados, você não mexeu no ganho líquido dos 15 dólares por hora. É só você pagar menos para o sujeito e a casa ainda custará em 1 milhão. Ok. Então pensem e verão que as consequências serão as mesmas quando não houver mais ilegais. A médio prazo todos se foderão. O ex-legal, o patrão, o comprador e os fabricantes de material de construção. Nesse exemplo dado, mesmo que no começo você abaixe apenas o salário do ex-legal. Obama quer o dinheiro nas mãos do governo, para ele repartir como um salvador. Ele é petista, é comunista. Só não faz mais merda porque aqui existe democracia. E tem gente que fala não para ele. Nem os cientistas no Brasil protestaram contra o roubo dos Beagles. Um país que Obama quer construir é um país onde o dinheiro não circula e o incentivo ao sonho de milhões de jovens que vão querer entrar aqui um dia desaparecerá. Milhões de pessoas fizeram seus sonhos, sua vida, na força da economia da ilegalidade e dos não-direitos, sem pedir ajuda para o governo. É justo legalizar aos poucos 1 milhão de pessoas a cada 5 anos, por exemplo, né? É uma ideia. A liberdade econômica é um passo enorme para a liberdade. Sem dinheiro no bolso, você não pode nem comprar os livros que você quer ler. Você não pode viajar e ver o mundo com os próprios olhos. Sem dinheiro no bolso, você vai focar a sua atenção ao prato de comida e não ao horizonte.